Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Acarello. Já comece se inscrevendo e, evidentemente, ative o sininho aí, por favor, para que você receba todas as notificações. Afinal, tem vídeo aqui todos os dias, né? Então, é importante que você tenha a notificação ativada para que você receba, né? Todos os vídeos, todas as novidades que vierem por aqui, tá legal? Então, muito bem. Hoje eu quero falar com você a respeito de algo que está presente na vida espiritual, mas que nós, veja, às vezes não levamos em consideração. Veja, tem uma história infantil muito interessante, na verdade, da qual minha filha gosta bastante, na verdade, né, que é o Nabo Gigante, ok? A história do Nabo Gigante é muito boa. Tudo começa com o vovô começando a sua plantação de nabo, né? Então vai lá, ele prepara a terra. Depois de preparar a terra, ele lança sementes. Depois de lançar as sementes, ele rega a terra. Depois de regar a terra, ele espera que os brotos comecem a surgir. E depois que os brotos surgem, então os nabos estão prontos para a colheita, né? Depois de algum tempo. E aí, depois dos nabos estarem prontos, ele vai lá colher os nabos, né? Ou seja, existe um processo, né, respeitado ao longo do cultivo daquele nabo, tá certo? Um processo bastante longo, na verdade, que deve ser respeitado. Afinal de contas, o vovô ele não poderia pegar a semente do nabo e imediatamente dizer, hahaha, tenho nabos, né? Não, ele precisava, na verdade, cuidar. E olha só que coisa interessante, ele tem a semente, e depois de ter a semente em mãos, ele precisa cuidar da terra onde ele irá colocar a semente. Para que depois de colocar a semente naquela terra, ele regue, cultive a terra, para que depois surjam os brotos e ele veja os nabos que deram certo, entende ou não? Ao longo de algum tempo, ele colha aqueles nabos, né? Nota só, existe uma relação bastante metafórica, evidentemente, mas é bastante útil olhar para essa relação entre o plantio, o cultivo da terra e a vida espiritual, tá certo? Nota bem, você tem uma semente nas mãos, essa semente te foi dada por Nosso Senhor. Lembra da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear a sua semente, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Então ele sai com a semente, entrega, vai jogando as sementes, né, ao longo do caminho, no terreno pedregoso, no terreno, né, cheio de espinhos e por fim na terra boa, tá certo? Veja, o semeador vai simplesmente lançando as sementes, né? Veja, a semente do anúncio da vida espiritual nós temos em nossas mãos, percebe ou não? Ela nos foi dada, o semeador jogou em nossas mãos, o anúncio nós recebemos. Só que presta atenção numa coisa que é importante. Para que essa semente, ela finalmente frutifique, ela brote, ela cresça e dê um verdadeiro fruto gostoso, saboroso, né? Depois de um determinado tempo, é necessário que você prepare a terra, plante essa semente, né? Enterre essa semente, regue a terra onde a semente está plantada, para que finalmente você tenha ali os frutos que colher. E o que isso significa, né? Trazendo da metáfora para a literalidade da coisa. Isso significa que depois de você receber o anúncio, você precisa olhar para a realidade da vida espiritual, do amor a Deus, da vida, da prática da religião com uma seriedade. Veja, isso aqui não é brincadeira, minha gente. Quando nós somos, de fato, né, vocacionados à santidade, e todos nós o somos, e quando nós recebemos o anúncio, quando nós temos em nossas mãos a palavra, por assim dizer, nós precisamos levar a sério a realidade da vida espiritual, que exige que nós tomemos aquilo em mãos e preparemos a nossa vida para que a semente dê fruto. Preparar a vida significa como que cooperar com a ação da graça que nos foi dada naquela semente, para que ela venha a frutificar. E cooperar significa duas coisas. A primeira delas, preparar a terra, e a segunda delas é como que regar a terra, ok? Veja, preparar a terra e regar a terra. São duas coisas distintas, mas que são complementares. E que podem ser ditas literalmente, não mais em metáforas, como eu disse que não faria, mas acabei fazendo de novo, né? Como a prática das virtudes, que significa o preparo da nossa natureza para que a graça haja, porque afinal de contas a nossa natureza ela é naturalmente decaída. Nós estamos naturalmente inclinados ao mal. Existe no nosso coração uma tríplice concupiscência que faz com que nós desejemos o mal e nos inclinemos a ele com muito mais facilidade do que ao bem.
Entende ou não? A realidade que faz com que nós forjemos uma segunda natureza que superará os nossos maus hábitos e as nossas inclinações ao mal é a prática da virtude. São as virtudes adquiridas, entende? Nós precisamos lutar por uma força própria para a aquisição de virtudes, que prepara, portanto, a nossa natureza para o recebimento da graça, tal qual o preparo da terra, o arar a terra, prepara para o recebimento da semente. Beleza? Prática das virtudes. E a segunda coisa, que é o regar a terra, é a prática da vida espiritual. É a cooperação com a graça. Percebe ou não? Você começa a praticar, a viver uma vida de virtudes, e além da vida de virtudes, você precisa unir à prática das virtudes uma vida sobrenatural, uma vida de graça. Vida sacramental, uma vida de oração, meditação. Percebe ou não? Exame de consciência. Todas essas coisas que fazem com que você coopere com a ação da graça divina. E cooperando com a ação da graça divina, você rega a semente plantada por Deus e a própria semente frutificará por um dom que é dela. Mas só frutificará à medida em que você cultiva a terra do seu coração através da prática das virtudes e rega, colaborando com a graça que te foi dada por aquela semente, alimentando a semente com a água da prática da vida espiritual. Percebeu isso aqui? Deu para pegar? E aí você veja só, à medida que você vai fazendo, então a semente vai brotando e dando seu fruto, que é seu fruto próprio, tá certo? Que é a santificação, né? Só que nota, isso não acontece do nada. Isso não acontece de maneira repentina. Nós estamos muito mal acostumados com o imediatismo da cultura moderna, né? Nós estamos absurdamente mal acostumados com o fato de que basta um clique para que nós consigamos acessar aquilo que nós desejaríamos saber. Basta um clique para que uma inteligência artificial responda uma pergunta que nós temos. Basta um clique para que no dia seguinte a Amazon mande um pacote para a nossa casa com aquilo que nós desejaríamos. Só que o cultivo da vida espiritual, da prática das virtudes, até que precede a vida espiritual, não funciona desse modo, entende? Precede não no sentido da prática, precede no sentido da frutificação, entende? Procede no sentido do frutificar. Mas a prática deve ser simultânea. Você deve praticar as virtudes e a vida espiritual ao mesmo tempo. Ok? Cultivar as duas coisas. Mas à medida que você adquire virtudes, você está preparando a sua natureza para que a graça haja cada vez mais livremente. Ok? Mas na ordem da ação, as duas coisas vêm juntas. Tudo bem? Mas o fato é que, veja, não funciona do mesmo modo como pedir uma entrega na Amazon. Não funciona do mesmo modo como pedir a um garçom que traga sua comida. Não funciona do mesmo modo como perguntar a uma inteligência artificial que você desejaria saber. Não funciona assim. Isso leva tempo. Ok? Você imagina que, veja, na idade que você tem agora, hoje, foram anos vivendo uma vida de um mesmo modo. Não é do dia para a noite que você vai passar, entende? Do Agostinho Devasso para o Santo Agostinho, tá certo? Bispo e doutor da igreja. Isso não acontece assim. Isso levou 30 anos, tá certo? De muito joelho no chão de Santa Mônica. Ok? Veja, é uma situação isolada. Você pode ser que não precise de 30 anos. Pode ser que sim. E se precisar? Você está disposto a dar 30 anos da sua vida para chegar num determinado grau de vida de santidade? Santa Teresa não tinha uma vida devassa, mas ela precisou dedicar 30 anos para poder alcançar a 7ª morada. Percebe ou não? Cada um tem o seu tempo. E cada um segue um caminho distinto. Deus dá os meios, mas nós precisamos ser fiéis. Você está ou não disposto a sustentar aquilo que é a única coisa que pode fazer com que você seja autenticamente feliz? Pois bem. Então, já comece se inscrevendo aqui, ou termine, a gente está no final do vídeo. Termine aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like, tá certo? E comente, por favor, porque o comentário faz parte dos algoritmos aqui do YouTube,
como é que é o nome disso? Algoritmo. Do algoritmo. Falei algoritmo, né? Algoritmo é outra coisa. Do algoritmo aqui do YouTube, tá certo? Então comenta aí, porque isso me ajuda bastante. Ele entrega para mais pessoas quanto mais comentários tiver, tá bem? Então, por favor, deixe seu comentário. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau.